Até aí tudo bem, mas o que que eu vou fazer, né? O que que o formando tem que fazer, o que que eu tenho que levar para ele entender, e aí vai partir aí daquilo que Deus ele tende a dizer para você, como eu disse no começo, existe uma multiplicidade de sentimentos, de desejos, de angústias e de pessoas, né? Então a forma como você vai levar é pessoal, é o Espírito Santo que vai te dizer, né? Mas não existe uma receita de bolo pronto, mas existem alguns passos que são importantes trilhar, né? Dentro desse bloco geral aí, existe uma base sólida que nos capacita a entender e ajudar o nosso formando a entender também, a formar a consciência daquilo que é necessário fazer para que ele tenha, sim, olha, bom, isso eu tenho que fazer assim, assado. Eu sei qual que é o meu problema, eu sei qual que é o meu problema, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Então nós temos alguns passos. O primeiro passo, vou pegar aqui na minha colinha, é reconhecer. Né? O que que é o reconhecimento? Reconhecimento, por exemplo, dos pecados, reconhecimento de onde ele está errando, reconhecimento daquilo que é bom, reconhecimento de tudo que ele é, do conjunto de coisas de quem é o formando. Né? Nós não somos vamos dizer assim, uma coisa só. Por exemplo, uma bola, você fala bola, você vai saber justamente aí, você vai pensar numa bola. Mas se eu falar, por exemplo, Marcos, né, você não vai pensar só no Marcos naquilo, nesse rosto físico aqui, mas você vai pensar no Marcos que tem uma família, você vai pensar no Marcos que tem os seus desejos, no Marcos que tem um emprego, no Marcos que tem uma profissão, no Marcos que tem uma vocação. Existe uma multiplicidade de faces aí que você pode pensar no Marcos, até mesmo no amor. Nós não pensamos só em Deus é amor, mas o que é o amor? Deus é amor, é só Deus passar a mão, é só a misericórdia? Né? Existe também a outra face de Deus, né, do amor, que também faz parte de você, do amor que é um pouco mais duro, mas que também é amor, por exemplo. Então não é só essa característica, certo? Então, bom, traçando aí, a pessoa ele tem que então entender, então precisa de uma coragem, né? Coragem da pessoa entender e discernir e ter a honestidade de falar para si mesmo. Então, se você pegar lá o livro das Confissões de Santo Agostinho, ele teve lá muita coragem e honestidade de traçar e trilhar os pecados daquilo que ocorreu desde a sua infância. Olha, eu tive esses problemas aqui na minha infância, né? Então, você tem que entender. Aí você tem que ter essa coragem e honestidade de, além de entender, de você colocar no papel, de você falar para o teu formador que ele pode te ajudar, né? Você, enquanto formando, falar para o teu formador. Então, o teu formando, ele tem que ter essa coragem, você tem que dar a ele esta capacidade de ter esta coragem e honestidade de reconhecer, né? Após o reconhecimento, nós temos a interpretação. E o que é a interpretação? Nós temos diversos acontecimentos na nossa vida. Esses acontecimentos, cada um tem uma consequência. Essas consequências, elas levam a um efeito, a uma causa, né? E aí eles produzem dentro da gente também situações errais, origem e direção da nossa vida. Quando você escolheu uma coisa, você teve aí uma direção. Por exemplo, o discernimento, né, você interpretar, faz parte de um ato assim que vamos lá, discernimento, quando você pensa em discernir uma coisa, interpretar, isso leva você a um ato, né? Você tem de escolher, eu vou casar, não vou casar, vou escolher esse estudo, não vou escolher esse estudo, vou escolher essa vocação, não vou escolher essa vocação, vou ser padre, não vou ser padre, serei celibatário ou não, e existe aí uma infinidade de coisas, mas o fato de você ficar parado, de você não escolher, também é discernir, né? Você vai discernir não escolher. E o fato de você não escolher, né, pode ser considerado como uma autossabotagem. E o ser humano, digo por experiência própria, tem uma capacidade, tem um diploma. A gente nasce com o diploma de autossabotagem, né? Que a concupiscência traz em nós. Nós temos uma capacidade de se autossabotar. Então, se você fez lá o seu plano para 2000 e sei lá quantos, né, de emagrecer, de engordar, de rezar todos os dias, pode crer que
no primeiro ato do conforto você vai esquecer aquilo, você tem que interpretar e você tem que entender aonde você está se auto-sabotando, certo? Então você tem que, enquanto formador, identificar também no teu formando em qual fase ele se encontra. Se ele está se auto-sabotando, se ele reconhece, mas ele não sabe interpretar, ou então se ele não quer nem reconhecer porque ele tem uma dificuldade, você tem que pedir ajuda, tratar uma cura no teu formando para a partir de então, você trilhar esses passos. Então, o primeiro passo, como eu disse, é lá você reconhecer. O segundo é você interpretar. E para ajudar na interpretação, a igreja é muito sábia e ela nos deu o Espírito Santo, que nos deu uma virtude chamada virtude da prudência. Reze pedindo muito para você e também para o teu formando. Só para a gente entender aqui o que é a virtude da prudência, Prudência é a virtude que dispõe. O que é dispor? Colocar em ordem cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu devido lugar, a razão prática para discernir em qualquer circunstância. Então, vou repetir aqui. Prudência é a virtude que dispõe, que coloca em ordem a razão prática para discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e para escolher o justo meio de o atingir. Então, você tem todos esses aspectos dentro da prudência. Você coloca em ordem, a razão prática. Então, você tem aqui a tua razão, a tua inteligência. Você vai fazer o uso da tua inteligência, da tua memória, diante dos limites, Confronte isso com a moral cristã, a palavra e o relacionamento com Deus. Então, você está aí no terceiro passo, o que você vai fazer? Você vai dispor a tua prudência. Como é que você vai fazer isso? É a razão prática. E o que a igreja fala disso? É importante aí o formador ter bastante consciência do que a doutrina social da igreja fala sobre determinada situação, porque vão chegar diversas e diversas coisas em nós, aí os formandos vão trazer para nós, confiar para nós diversas coisas, e nós temos que ter bem conscientes. Olha, a igreja ela fala isso, mas como nós dissemos, o nosso carisma ele é integrativo, mas você não vai ser excluído por isso, meu filho. Vem aqui, me dá um abraço, acalanta lá aquela pessoa e fala justamente o seguinte: mas nós temos que seguir e eu estou com você. Traz ao teu formando esta confiança para que ele saiba discernir e ele tenha contigo aí, de mãos dadas, para que ele não se sinta sozinho, esteja com você e com Deus. Então, você vai levá-lo aí a confrontar a prudência, vai dizer tudo que é uma situação. Então, por exemplo, olha, sei lá, eu sou casado em segunda união, eu tenho problema com isso, eu tenho esse pecado, eu tenho aquilo, eu não sei como lidar. Vamos traçar aí um caminho juntos? Vamos fazer isso juntos? Como é que a gente vai fazer? Você tem essa coragem aí, para você entende o que é? Então vamos interpretar o que ele te causa dentro de você, aí tratar nas minúcias do pecado, por que ele faz isso? Olha, você faz isso por conta disso, daquilo, como é que a gente vai tratar com isso? Só assim a luz vai se aclarar, E aí a gente, com a nossa inteligência, a gente vai entender. Quando eu falo aqui de inteligência, eu não estou dizendo de coisa assim de pessoas que tem que ler muito livro, nossa, li tudo sobre isso daqui para saber disso, ter muitas páginas. Não, mas inteligência é a capacidade de você captar aquilo que é a realidade e traz para si. Então, por exemplo, dentro de nós, a prova da existência de Deus é simples, é só você olhar para o mundo criado e a primeira coisa é para você. Você não é um conjunto aleatório de coisas que foi jogado aí. Existe dentro de você, cada coisa serve para uma determinada função. O teu aparelho digestivo ele serve para uma função determinada. E você só pode fazer isso por conta de Deus. Então, assim, isso que é a inteligência, você captar esses atos da realidade. Obras do Senhor, bendizei ao Senhor. É isso que é você captar a realidade. E aí, a partir de então, nós temos o próximo passo, que é a escolha responsável. Então, você teve lá, você
você soube reconhecer o teu limite, a tua fraqueza, a tua necessidade, você soube interpretar aquilo, você soube usar a virtude da prudência para, né, entender o que você tem que fazer, e aí você tem uma escolha responsável a partir de então. Com essa prudência, com essa capacidade de escolher, você então vai escolher aquilo que lhe é necessário fazer. Bom, eu tenho que fazer isso. Pronto, escolhi. E aí o último passo para o formando, que não menos importante, mas muito importante também, se chama a ação. E aí eu vou a mais uma frase de Amadeu Sensini, que fala o seguinte, né? Não é autêntico o discernimento que fica no campo das ideias. Olha, se o teu formando ele veio lá, ele fala, olha, eu tenho esse problema, ele soube de tudo isso, eu sei desse problema, o que causa é por conta disso, né? A igreja ela diz isso, eu tô arrependido, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero discernir para voar, eu quero, sei lá, o que, casar, o que quer que seja aí, né? Ser um celibatário, assumir o meu estado de vida, a minha forma de vida, eu quero evangelizar mais. Só que se isso ficar no campo das ideias, esse discernimento ele não é autêntico. O intuito do discernimento, portanto, não é você, formador, pegar, aí você vai colocar um pensamento. A doutrina da Igreja Católica, ela diz isso. Então você tem que ser assim. Não é esse. Tire as armas das mãos, né? Você tem que, olha, a igreja ela diz isso, mas nós temos como trilhar um caminho, né? Então, teu intuito não é pôr ele no canto da parede e apedrejá-lo, mas aí é você pegar esse formando e você traçar esses 5 passos aí com ele. O primeiro é ele entender aí, né? O segundo, depois que ele reconheceu, é ele interpretar. Aí depois, com prudência, entender e confrontar, né? A moral cristã com prudência, colocar a razão prática a serviço daquilo da vida dele. Depois disso, fazer uma escolha responsável. E depois disso, uma ação de fato, né? E aí, isso tem que partir dele. E aí tem uma outra frase que eu queria deixar em ênfase aqui, que é do Papa Francisco, né, na carta que ele fez às famílias aí recentemente, que chama Amoris Laetitia, não sei também como é que fala, mas ele fala o seguinte, ele fala que nós temos que formar consciências sem pretender substituí-las. E formar consciência é justamente você trilhar esse caminho, esse passo a passo com o formando, certo? Vindos de todo lugar e nação.